A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e tá no ar o Cast News, o podcast semanal que em mais ou menos 15 minutos informa você sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. As 10 maiores descobertas sobre podcast nas pesquisas da Edison Research em 2023. A desistência do TikTok em incorporar podcasts na plataforma e o lançamento de uma inteligência artificial de clonagem de vozes pela Meta, quando 40% dos podcasters rejeitam o uso de inteligência artificial nas suas produções, estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 46ª e última edição do ano do Cast News. É isso mesmo, você não ouviu errado. A edição de hoje é a última deste ano do Cast News. O Natal já está chegando, já vem o Ano Novo, então a nossa equipe vai tirar alguns dias para descansar, curtir com a família e a gente volta com o podcast no dia 8 de janeiro. Até lá, você pode acessar o portal do Cast News em castnews.com.br, onde a informação não para porque o site vai continuar sendo atualizado com notícias, dicas de produção e tudo de mais importante sobre a nossa querida podosfera. E agora, começando com as notícias desta edição, a gente vai fazer uma rápida retrospectiva de 2023. Na semana passada, a empresa de pesquisas Edison Research fez um compilado de todas as 10 maiores descobertas sobre podcast que eles levantaram ao longo deste ano. Você lembra quais foram? Primeiro foi que as crianças e a geração Z estão cada vez mais interessadas por podcasts e eles tendem a ser ouvintes engajados no futuro. Além disso, a audiência de etnia diversa, como latinos e afro-americanos, demonstraram maior engajamento com anúncios em áudio. No Reino Unido, os rankings de mais ouvidos são liderados por podcasts locais, enquanto nos Estados Unidos, o podcast de destaque é o The Joe Rogan Experience. Ao longo dos últimos anos, os dispositivos móveis ganharam espaço, exceto nos carros, onde o rádio AM/FM ainda domina. E entre vários outros fatos que são importantes, principalmente para os Estados Unidos, que é o lugar onde foi realizada a maior parte dessas pesquisas, o podcast foi considerado um fator indicativo na educação dos estadunidenses. Para finalizar, o áudio digital online bateu um novo recorde de consumo no mundo inteiro. 2023 foi um ano de muita coisa acontecendo na nossa mídia e, se você ainda não sabe, lá no portal do Cast News você tem acesso a todos os relatórios que já foram mencionados aqui no podcast desde o começo. Todas as pesquisas e todos os estudos a gente reúne na aba Relatórios lá no portal, onde as informações estão a apenas um clique de distância, então não deixa de conferir. E se esse ano já foi movimentado para o podcast, 2024 promete ser ainda mais. Pensando nisso, a Co-Host e a Stripped Media publicaram seus insights sobre as estatísticas mais importantes que o podcaster tem que considerar para o ano que vem. As pesquisas não foram feitas em parceria, mas uma grande quantidade dos dados converge, o que traz ainda mais confiabilidade para os números apresentados. Algumas das estatísticas a serem consideradas são, por exemplo, que os smartphones são o meio de escuta mais utilizado, a média ideal de download por episódio, isso entre aspas, porque a gente sabe que isso depende muito do conteúdo e da resposta do público, mas enfim, é de 250 a 500 downloads e que os anúncios em podcasts têm alto impacto, aumentando a consciência de uma marca em até 89%.
Além disso, a previsão de investimentos em anúncios em áudio para 2024 é de 2 bilhões e meio de dólares e o vídeo vai estar cada vez mais presente em todos os gêneros de podcast. É claro que as previsões não têm garantia de 100% de acerto, afinal, infelizmente, Mãe de Iná já faleceu, mas os indicativos deste ano confirmam. 2024 tem tudo para ser o ano do podcast. Já vai se preparando aí. A empresa Meta, que gerencia o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, lançou recentemente a Audiobox, uma ferramenta de clonagem de voz baseada em inteligência artificial, que por enquanto é limitada a usos não comerciais. A IA foi alimentada com mais de 160 mil horas de fala, 20 mil horas de música e 6 mil horas de amostras de som. E a Meta diz que o processo foi feito de maneira ética e com segurança de dados, mas é a Meta, né? A gente já viu essa novela antes com a inteligência artificial de reconhecimento de rostos e a empresa já teve problemas sérios de vazamento de dados, então eu mesmo não colocaria minha mão no fogo nem pensar. A Audiobox, por enquanto, está disponível em inglês e com restrições em algumas regiões dos Estados Unidos. Mas o mais interessante sobre esse lançamento foi o timing, porque ele saiu no mesmo dia que uma pesquisa da Stripped Media mostrou que 40% dos entrevistados veem a inteligência artificial como negativa para a produção de conteúdo. As IAs nos podcasts, especificamente, dividiram opiniões. 39% dos entrevistados apoiam o seu uso, 33% rejeita seu uso e 28% mantém uma visão neutra sobre o uso de inteligência artificial nos podcasts. Ainda em notícias da semana. Depois de ameaçar sair do Uruguai por conta de uma nova lei sobre direitos autorais e pagamentos de artistas musicais, o Spotify voltou atrás e anunciou que não vai mais encerrar as suas operações no país. Ah, vá, sério que isso ia acontecer? A nova legislação exige que empresas musicais paguem uma remuneração justa e equitativa aos artistas, o que está certíssimo porque o artista merece sim receber pela sua criação. No começo, o senhor Spotify alegou que a nova lei prejudicava os seus negócios, porque eles supostamente teriam que pagar 2 vezes pela mesma música, mas depois de várias negociações com o governo uruguaio, a empresa entendeu que são os detentores dos direitos autorais, ou seja, as gravadoras, que pagam por esses custos. Não sai do bolso do Spotify, tá tudo bem. Então, com isso, o Spotify se isenta do reajuste, o que fez a empresa anunciar que não vai mais sair do Uruguai. Olha aí, tá vendo? Não sai mais. Ainda bem, senão já seria mais uma onda de demissões em massa pelo Spotify pra gente noticiar por aqui, não é mesmo? Depois de vários meses no TikTok dando poucas atualizações sobre a inclusão de podcasts na plataforma, a empresa anunciou que desistiu da ideia. A notícia foi divulgada pela Sounds Profitable, que recebeu o anúncio por um e-mail disparado aos usuários de teste da ferramenta. No comunicado, o TikTok informou que a versão beta de podcasts estaria disponível até 15 de dezembro e que depois disso todos os podcasts seriam removidos. A empresa agradeceu a participação dos criadores de conteúdo, disse que espera poder trabalhar com eles no futuro, no maior estilo entrevista de emprego, que não rendeu contrato e tudo mais, mas que nesse momento eles vão focar em outras iniciativas. O que pro podcast não faz a menor diferença, ou você acha que alguém ia consumir podcast no TikTok? Não, né? E a empresa de software de marketing HubSpot lançou um guia para ajudar empresas na criação de podcasts corporativos. O manual, chamado Como Criar um Podcast para o Seu Negócio, oferece instruções passo a passo que abordam desde o planejamento estratégico de conteúdo até técnicas de produção e promoção de podcasts. Segundo a empresa, o podcast tem se tornado cada vez mais uma ferramenta necessária para o marketing de conteúdo digital. Então, o objetivo do guia é transformar o processo de criação de um podcast em algo acessível mesmo para empresas iniciantes. E se grandes empresas com foco em marketing dizem que o podcast
Virou um must-have corporativo. Quem somos nós para discordar? Parece que finalmente o mercado digital entendeu o potencial da nossa mídia e já não era sem tempo. E mais... Em clima de Natal, o Podcastle adicionou 2 novas vozes de IA ao seu banco de vozes para narração de conteúdo. A do Papai Noel, com o seu clássico Ho, 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 e a do Grinch. Infelizmente, as vozes são limitadas ao inglês. Não chamaram o Briggs para fazer o Grinch? Puxa vida! Até dá para tentar adaptar e reproduzir um texto em português, mas o desempenho, claro que não vai ficar aquelas coisas. Para usar a voz do Papai Noel ou a do Grinch, o usuário precisa criar uma conta na plataforma e escolher entre os planos gratuito, Storyteller ou Pro. Já para usar a ferramenta não tem segredo nenhum, é só escrever o texto desejado, selecionar a voz e gerar o seu áudio. Na última semana, a gente anunciou que o Google Podcasts ia encerrar em abril de 2024 e que os usuários também poderiam migrar para o YouTube Music ou para outra plataforma da sua preferência. Esse anúncio incentivou algumas empresas a aproveitar o momento para captar novos usuários. A Antena Pod publicou um guia detalhado comparando telas e funcionalidades entre os aplicativos, enquanto o Pocket Casts ofereceu um guia mais simples e com imagens, junto com um desconto de 50% na assinatura do Plano Plus. Eu uso Pocket Casts há mais de 10 anos e não troco por nenhum outro agregador. Claro que no final do dia, a escolha vai ficar totalmente na mão do ouvinte, que pode migrar para a plataforma que quiser, mas se quiser tem a minha recomendação aí, não estou ganhando nada por isso, só o prazer de ouvir podcast com uma experiência de qualidade. E falando em Pocket Casts, ele lançou um novo recurso bem legal para quem é assinante premium da plataforma e eu estou feliz. Um marcador de trechos de episódios, onde o usuário pode marcar as suas partes favoritas nos podcasts para reouvir depois, se você quiser. Olha aí, um marcador de áudio, que sensacional! Os ouvintes que assinam os planos Plus e Patreon do Pocket Casts já podem baixar a versão mais recente do aplicativo e começar a fazer quantas marcações quiser. O Pocket Casts também anunciou melhorias na reprodução automática e na avaliação dos episódios. E lembrando aqui que o podcast vai dar uma pausinha com um breve período de férias, mas o portal do Cast News vai seguir a todo vapor. Eu vou até te dar um spoiler das próximas dicas de produção que vão passar pelo nosso site. Como fazer um bom storytelling, instruções sobre como otimizar o seu podcast para pesquisas por voz, modelos de roteiro e muito mais. Então, não deixa de conferir todas elas na íntegra ao longo dos próximos dias, porque logo logo o nosso podcast também está de volta. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. Depois de mais de 4 anos de hiato, o podcast Grande Coisa anunciou que vai lançar uma nova temporada em 2024. Estamos felizes, sim! Eu sou viúva do Grande Coisa e agora meu marido vai ressuscitar. Segundo o teaser publicado no feed do podcast, a bancada continua a mesma, com Gui Baldi, o nosso querido Guizão, Oliver Pérez, Anderson Perotti e o Neto. O programa não tem um tema definido. Antes do hiato, lá em 2017, olha quanto tempo a gente está esperando, eles já falaram sobre rock, palavrões de Schrödinger, gastos com besteira, Game of Thrones, comentaristas de internet e vários outros assuntos nada necessários para o nosso dia a dia. Eu destaco a série O Guia Definitivo. Você vai lá, assina o feed do Grande Coisa e vai ouvir os episódios antigos sobre os guias definitivos que você não vai se arrepender. Muito legal. E se você está se perguntando o que esperar dessa nova temporada anunciada do Grande Coisa, nós também não temos a menor ideia. A gente só está feliz em dar novamente as boas-vindas para os nossos amigos. Você já pode assinar o podcast Grande Coisa, que é bom, mas também não é lá grande coisa nas principais plataformas de áudio. Sobre lançamentos, a Câmara Municipal de Curitiba lançou o CMC Podcasts, com 14 videocasts gravados em seu novo estúdio de comunicação oficial.
Cada programa é relacionado a uma comissão apresentando temas debatidos com especialistas, reportagens e vereadores. Os temas abordados pelos videocasts são dos mais variados: economia, acessibilidade, direitos humanos e entretenimento, além de perfis de vereadores e órgãos internos da Câmara. Alguns títulos dos podcasts da Câmara Municipal de Curitiba são Pode ou Não Pode?, Cabe no Bolso?, Inclusão Já?, Entre Quadras e Bibliotecas e muitos outros programas. Os podcasts da Câmara Municipal de Curitiba já estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. E a nossa recomendação nacional da semana, a última de 2023, vai especialmente para todo mundo que já virou fã de alguma série ou de filme e que só depois de muito tempo descobriu que tinha um livro. Se você, assim como eu, é do tipo que gosta de pesquisar a fundo sobre as coisas que assiste e gosta, se você é nerd, na verdade, né? O podcast Perdidos na Estante é necessário. Lá, a minha querida amiga Domênica Mendes, na companhia da co-host Amanda Barreiro, destrincha todas essas produções cinematográficas que saíram de livros ou de HQs. Lá elas fazem análise das adaptações, falam sobre as diferenças entre um formato e outro e trazem muita informação com uma apresentação muito gostosa de ouvir. Mas você não precisa acreditar só no meu testemunho não, tá? O programa tem avaliação de 4,8 entre 5 e acho que só isso já fala por si. O Perdidos na Estante é uma jornada literária imperdível para todos os fãs de entretenimento e está disponível, é claro, como um bom podcast produzido pela minha amiga Domênica Mendes nas principais plataformas de áudio. E lembrando aqui que mesmo nesse final de ano você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades que você tenha com o podcast aqui no Cast News. Se você precisa de alguém para participar de um projeto pessoal ou se você tem uma vaga, um job para pagar para alguém trabalhar com podcast, manda para a gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente publica essas vagas na nossa newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, toda quarta e toda sexta-feira. Além disso, se você mandar pra gente também um release, uma pequena apresentação do seu podcast, a gente pode escolher para que ele apareça aqui futuramente na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 46ª e última edição do ano do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e também assinar a nossa newsletter lá no nosso portal em castnews.com.br. Se você quiser, começa o ano ajudando a gente a crescer, espalhando o link do nosso podcast por todos os lugares da internet onde você participa e, é claro, assinando no seu agregador preferido. Se você ouve pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, lá você pode classificar a gente dando 5 estrelinhas para a gente poder indexar cada vez melhor e alcançar um número cada vez maior de ouvintes. Agora, se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar o seu feedback, as suas sugestões de pauta em qualquer comentário do portal ou então através do e-mail podcast@castnews.com.br. Segue a gente também nas redes sociais, @castnewsbr, no Instagram, no Twitter, no X e no Threads, e também entra no canal público do Cast News lá no Telegram, através do link t.me/castnews_br, porque ali você recebe as notícias à medida que são publicadas no site. O primeiro canal a receber o link das notícias é o nosso canal público no Telegram. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a equipe a quem agradeço esse ano de dedicação: Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, eu, Léo Lopes, meu sócio Renato Bom Tempo e meu amigo Tiago Miro.
Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência ao longo de todo esse ano de 2023, que foi o primeiro ano do podcast do Cast News. Desejo a você e sua família um Feliz Natal, um excelente ano novo e a gente se encontra só ano que vem. Olha aí que tristeza. Nada! 8 de janeiro a gente tá de volta com a edição número 47, a primeira de 2024 do Cast News. Um abraço e até lá! Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.